essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos iniciar o dia meditando na bondade de Deus e na fraqueza do homem. A fraqueza do homem. Fraqueza, covardia, falta de graça, falta de fé, o que é, não sei, mas geralmente somos de alguma maneira atingidos, atacados por um tipo de força que puxa a gente para trás. E alguns fazem uma avaliação de incapacidade ou de não correspondência e esses mesmos decidem voltar. E é o caso do nosso tema hoje. Discípulos ficando para trás, tornando para trás, deixando de seguir o Mestre. Vamos meditar. João capítulo 6, nós vamos encontrar uma palavra para nossa meditação. Não tem como andar com Jesus rejeitando o seu ensino. Não tem como rejeitar a palavra e ter a bênção de Deus. Não tem. Por mais fingido que sejam, vão ter que decidir. O Senhor Jesus ensinando e chocando as pessoas. João 6:57 até os 69 diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro
disse: Senhor, para onde, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Meus amados irmãos, algumas pessoas como eu, que têm experiência em administrar mesmo pequenos grupos, pequenas igrejas, trabalhos sociais. Capelania para mim foi uma coisa extraordinária. Por 12 anos, quase 13 anos na capelania empresarial e quase 3 anos com a capelania educacional. Portanto, dando aula em escola pública. Nós entramos, quando Deus abre as portas, a gente entra. E em muitos casos, tanto na empresa quanto na escola, havia pessoas que não queriam ouvir. No meu trabalho, na empresa que eu trabalhei, e o tabelião facultou a gente fazer um curso, dar um curso ali no cartório, e também tinha pessoas que não queriam, não ouvia de bom grado. É natural pessoas que não têm um conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo aceitar a sua mensagem. Muitos deles não aceitam. Há um choque entre a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem da religião. Agora, meus amados, os discípulos de Jesus, aqueles que comiam o pão multiplicado, aqueles que bebiam o vinho de melhor qualidade, aqueles que andavam com Jesus, com seus discípulos, aquelas pessoas que gritavam lá do meio da multidão: bem-aventurado o ventre que te trouxe a vida e os seios que te amamentaste. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus, chega um momento de dizer: não adianta não vale a pena não, vamos voltar. Era muito difícil. E hoje os pregadores, como eu e outros, se aborrecem se não tiver ouvinte, se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa não valorizar, não elogiar. Alguns parece que se alimentam de elogios. Mas a verdade é, meus amados, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, perfeito em todos os aspectos, perfeito em sabedoria, perfeito em caráter, perfeito em comunhão, perfeito em todos os aspectos, ainda foi rejeitado, mesmo estando só pregando a palavra. A mensagem de Jesus não era uma mensagem que agradava. A mensagem de Jesus era uma mensagem que libertava, uma mensagem que salvava, uma mensagem que preparava para o real encontro com Deus e uma vida diferente, uma vida nova. Então o Senhor Jesus estava dando garantias, assim como o Pai me enviou, o Pai eterno, o Pai que tem vida própria, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também, quem se alimenta de mim, quem se alimenta, quem come o pão que eu ofereço, viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso da experiência do deserto. Não é o pão que vossos pais comeram. Comeram maná, mas morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Garantia de vida eterna, garantia profunda, garantia perfeita. Ele disse estas coisas na sinagoga, era um lugar público para judeus, lá em Cafarnaum, ensinando.
Ele não entrou de gaiato, não entrou de penetra, não. Ele estava ensinando, ele tinha autonomia para ensinar em Cafarnaum. Aí o versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos, Jesus tinha uma multidão de discípulos, os 12 eram os discípulos principais, originais, que seriam enviados como apóstolos. Mas ele tinha uma multidão de discípulos. E aqui diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, avaliaram: este discurso é muito duro. Não vamos suportar isso. Quem pode suportar? Quem vai suportar isso? É muito duro. E houve murmuração. E Jesus, sabendo que havia murmuração entre esses discípulos, aí ele diz: isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? E se visse o Filho do Homem subindo para o céu, onde estava? Se visseis o Filho do Homem subindo para onde primeiro estava, subindo para o céu. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são Espírito, são vida, são palavras vivas. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia, Jesus conhecia todos. Jesus sabia muito bem a dificuldade do Tomé e a falsidade do Judas. Jesus sabia, ele bem sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de trair, de entregar. E dizia: por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido, não for trazido, não for revelado. Então, desde muitos dos seus discípulos, desde então, tornaram para trás. Muitos deixaram de acompanhar Jesus, deixaram de seguir. Hoje Jesus está em tal parte, mas não. Hoje não é em Cafarnaum, não. Hoje é na outra sinagoga. Não vou, não. Hoje é ali em Decápolis. Não vou, não. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Já não andavam com ele. João 6, 66. Então ele disse aos 12. Vocês querem retirar-se também? Quereis vós também retirar-vos? Aí o Pedro da palavra fácil, o Pedro que falava rápido, o Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente. Meus amados irmãos, quando nós temos esta convicção, esta consciência pela palavra, pelas Escrituras, não é consciência de religioso, não, é consciência de convertido. Não é papo de religioso, não. É decisão do coração cheio de Deus, coração cheio do Espírito Santo, coração que foi transformado, que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito. Quando nós temos esta transformação, não tem nada que nos tire do caminho. Não tem atração que nos faça voltar atrás. Não existe nada. Decepção com as coisas de Deus, servos de Deus não têm. Ímpios têm, religiosos têm. Mas verdadeiros discípulos, se decepcionar com as coisas de Deus, nunca.
Se decepciona com o pai, com a mãe, com a igreja, com o pastor, mas se decepcionar com a palavra, nunca. Então, meus amados, estamos vivendo uma experiência terrível e tem discípulos voltando atrás. Tem discípulos tornando para trás. Além dos que estão fazendo a igreja ficar um espaço agradável, mundano. Alguém está mundanizando a igreja. Há cerca de 20 anos, eu enfrentei alguns desses indivíduos e eu perguntei a 2 deles que ficaram mudos diante de mim. Eu quero saber o que os senhores ganharam desviando a igreja de suas funções. Não responderam, não responderão, porque não tem resposta. Um se desviou para a esquerda e outro para a direita. Estão por aí. Não tem progresso. Progresso é servir a Deus e nunca olhar para trás. Vamos orar, suplicar a bênção de Deus. E hoje a minha intercessão é pela irmã Raquel. A irmã Raquel está fazendo um tratamento contra um CA. Vamos orar por ela. Às vezes ela fica sozinha e muito difícil, mas está vencendo. Vamos orar pela nossa querida irmã, a família tradicional da igreja. Tradicional que eu falo não é rançoso, não, é de serviço. Os pais, eu conheci e amei, irmã Edith e irmão Francisco Paizinho. Vamos orar por eles. Orar pela irmã Raquel, pela sua família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos a Ti pela vida. Agora, Senhor, suplicamos a Ti pela vida da irmã Raquel. Olha para ela, toma em Tuas santas mãos, socorre, meu Senhor, dá vitória, dá vigor, meu Senhor, passa por ela, Senhor, passa com ela, Senhor, neste vale, ó Deus, ajuda a Tua filha, dando vitória, dando graça, abençoa sua casa, abençoa Isaac, abençoa seu irmão, sua irmã, seu pai, guarda eles, tenha compaixão, tenha misericórdia, te revela aos que estão distanciados, ó Deus, faz maravilhas. E a Tua serva, Senhor, fortalece com a força do Teu poder. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.